E aí? Olha, se a gente já achava que a inteligência artificial estava voando, pode se preparar, porque a próxima onda já chegou. São os agentes de IA. E nesta conversa a gente vai mergulhar de cabeça numa forma totalmente nova de construir aplicações com programas autônomos que trabalham por nós, resolvendo coisas bem complexas de forma independente. Vamos começar pelo básico, né? O que, afinal, é um agente de IA? Pensa num programa que não só responde, ele age. Ele usa um modelo de linguagem grande, um LLM, como se fosse o cérebro mesmo, para poder raciocinar e tomar decisões. É basicamente um assistente digital que, de fato, entende o que precisa ser feito e trabalha sozinho para alcançar aquele objetivo. A ideia é fantástica, certo? Mas aí vem a grande questão. Construir um agente do zero, ter que gerenciar estado, memória, ferramentas, toda a lógica de raciocínio, nossa, pode ser uma confusão danada. Como é que a gente transforma essa promessa em algo real, de um jeito organizado? É exatamente aqui que a nossa conversa de hoje fica interessante. A resposta para essa complexidade toda tem nome. É o Kit de Desenvolvimento de Agentes do Google, ou, para facilitar, ADK. O ADK foi pensado para trazer um pouco de ordem para esse mundo novo. Ele é um framework open source que pega aqueles princípios de engenharia de software que a gente já conhece e confia, tipo modularidade, escalabilidade, e aplica no desenvolvimento de IA. O objetivo é bem claro: fazer com que criar agentes seja algo mais familiar e, principalmente, mais gerenciável. Certo. Então, o que faz do ADK uma ferramenta tão legal? Vamos dar uma olhada no que realmente diferencia ele, nos seus superpoderes. Uma das maiores vantagens do ADK, sem dúvida, é que ele é agnóstico a modelos. O que isso quer dizer? Que não tem essa de ficar preso a um único ecossistema. Quem está desenvolvendo tem total liberdade para escolher o melhor cérebro para o trabalho. Pode ser o Gemini, o modelo da OpenAI, Anthropic ou até um modelo open source que a comunidade criou. A escolha é sua. E além dessa flexibilidade toda, o ADK também simplifica as partes mais chatas. Ele cuida do gerenciamento de contexto e de memória, que costuma dar dor de cabeça. O sistema de ferramentas dele é super robusto, o que facilita demais a integração com APIs externas, e na hora de depurar, os callbacks avançados são uma mão na roda, porque permitem que a gente veja cada passo do raciocínio do agente. Tá, mas como o ADK se encaixa no cenário geral? Se a gente for ouvir a comunidade de desenvolvimento, a distinção é bem clara. O ADK brilha de verdade na integração com o Google Cloud. É a escolha ideal para quem quer construir aplicações de produção, daquelas bem robustas, dentro desse ecossistema. Já o LangChain é mais visto como um canivete suíço, sabe? Excelente para experimentação rápida, com uma comunidade gigante por trás. Ok, vamos botar a mão na massa, pelo menos um pouquinho. Como um agente é definido no código? Vamos desmistificar isso e mostrar como pode ser bem mais simples do que parece para começar. Para dar o pontapé inicial, a estrutura é mínima. Basicamente, tudo que se precisa é de um arquivo agent.py, onde vai ficar a lógica do agente, e um arquivo .env para guardar as configurações, tipo as chaves de API. Simples assim. E dentro do agent.py, tudo começa definindo um modelo. Essa única linha de código já determina qual vai ser o cérebro do agente, especificando o LLM que ele vai usar para pensar. Em seguida, a descrição. É um resuminho simples e direto sobre o propósito do agente. Isso é super importante tanto para a documentação quanto para fazer ele funcionar bem com outros agentes num sistema maior. E agora, talvez a parte mais importante de todas, a instrução. Esse aqui é o prompt de sistema, é a alma do negócio. É a diretriz que vai moldar a personalidade e o comportamento do agente. É aqui que a gente define como ele deve agir. E claro, a partir daqui, dá para adicionar ferramentas customizadas, lógicas mais complexas, mas a base é essa aqui. Beleza, agora vamos avançar um pouco e ver como essas pecinhas simples de montar permitem criar aplicações bem complexas, de verdade. E na prática, como é que isso funciona? É um ciclo bem lógico. Chega uma solicitação, o agente usa o LLM dele para entender o objetivo, depois ele aciona as ferramentas que precisa, seja para buscar um dado num banco ou chamar uma API externa, e no final ele junta tudo e sintetiza numa resposta final. E o desempenho disso tudo, claro, depende da potência do modelo que está por trás. Esse benchmark aí, o T2Bench, mede exatamente isso, a capacidade do modelo de usar ferramentas de forma autônoma. E esse resultado de 85,4% do Gemini 3 Pro mostra que, enquanto a ADK dá a estrutura, é um modelo que executa as tarefas complexas com excelência. Mas o poder de verdade do ADK aparece na orquestração.
Ele permite criar sistemas com vários agentes, onde eles colaboram de formas incríveis. Pensa numa linha de montagem, com agentes trabalhando em sequência, ou vários deles em paralelo, para acelerar uma tarefa. Dá até para criar uma hierarquia, com o agente-chefe delegando tarefas para outros agentes especialistas. É aqui que a coisa fica séria e a complexidade se torna gerenciável. Resumindo a história, o Google ADK foi feito para levar o desenvolvimento de agentes da fase de protótipo direto para a produção. Ele oferece a estrutura necessária para construir sistemas já complexos de um jeito confiável e escalável, e melhor, usando práticas de engenharia de software que muita gente já conhece. No final das contas, a grande pergunta que fica não é mais se a gente consegue construir agentes inteligentes, mas sim o que a gente vai construir com eles. Com uma ferramenta como o ADK em mãos, as possibilidades são gigantes. Qual tarefa complexa, qual processo, qual desafio poderia ser resolvido por um agente? A resposta para isso, agora, está com quem desenvolve.